Pois é, senhoras e senhores, o nosso abraço carinhoso, querido, especial, diferenciado, porque eu sou o Zé Carlos, apresentador aqui, jornalista, apresentador do podcast da R Lagos News, e nós hoje, você que está do outro lado, olha, você não vai perder nada, muito pelo contrário, hoje vocês irão se nutrir de muitas coisas que fazem bem à alma. Tá certo? Dona de casa, chefe de família, trabalhadores de um modo geral, você que está ao alcance da nossa voz, está assistindo o nosso podcast, olha, principalmente a vocês, internautas, vocês que navegam pela grande rede e já estão sempre nos acompanhando aqui no podcast da R Lagos News, comentem, compartilhem, né? Isso, curtam e... principalmente, se inscreva no canal. Porque coisas boas e de primeira, com qualidade, vocês encontram aqui nessa mesa de bate-papo. Nós hoje estamos seletamente diferenciados no podcast, que hoje nós vamos falar de uma das referências, de uma das vozes que é referência no Brasil e que está no mundo, né? Nós vamos falar de um cantor gospel que é conhecido pelo Brasil afora. Outrora, eu não vou falar que há quanto tempo, senão o pessoal acha que eu sou idoso, né? Mas outrora eu encontrei este ícone da música, como disseram aqui nos bastidores, e fizemos uma entrevista na cidade de Barra do Piraí, em uma rádio que nós trabalhávamos lá na época, uma rádio gospel. E ele já começou como meteoro, né? Ele começou muito forte, já chegando, né? Como dizem por aí, trazendo canções que ilustravam vozes, ou voz, pelo menos a voz, né, de cantores seculares aí, ou cantor secular, que é muito conhecido, né? Vanderlei Cardoso, etc e tal. Compôs para muita gente no mundo gospel, tá certo? E eu estou falando de Guto Soledade. Tá com a gente... Vai bater um papo, vai matar saudades, vai falar de tudo um pouco de tudo, de coisas boas, de coisas maravilhosas que marcaram principalmente o mundo daqueles que curtem, que gostam, que compartilham e que vivem a música gospel. Que, bom, eu sou suspeito em dizer, mas músicas gospel, elas são diferentes. Do outro lado, né? Do outro lado, alguém cantava uma música assim, eu me lembro, né? Do outro lado eu tenho aqui o Rogério Dávila, ele que é amigo particular, amigo pessoal, amigo de projeto ou projetos com o cantor Guto Soledade. Ele é o presidente da Sim Brasil, né? A Câmara Comercial, comercial, imobiliária, junta tudo, né? É uma Câmara que realmente é o diferencial na região dos Lagos. Vai estar com a gente aqui batendo esse papo, complementando o que nós temos a trocar de experiências aqui com o Guto Soledade. Bom, em primeiro lugar, deixa eu cumprimentar o convidado, né? O café estava bom, Guto? Tomar um café por aí, o café está da melhor qualidade, que bom revê-lo. Que bom te ver. Muito bom. Saudade não tem idade. Não, é verdade, é verdade. José Carlos, que Deus te abençoe, né? Obrigado. Muito tempo. Na época, meus cabelos não eram... Pois é, e os meus não estavam tão caídos. Mas tempo é experiência, né? Verdade. Obrigado por esse espaço, né? Quero agradecer a R Lago News. Meu amigo, podcast, meu amigo Rogério Dávila, né? Amigo de, olha, você não fala, longa estrada. Pra não falar a idade, né? Mas vamos botar uns 30 aí, né? 30 anos. Agora ele deve estar com uns 35, olhando pra ele assim, né? 37. Mas 38 agora, né? A nossa amada querida irmã Marlúcia, que Deus te abençoe. O Júnior, ali na técnica, o homem que, né? É ele que cuida da gente. Se a gente brigar com ele, a gente sai feio do lado de fora, né? É verdade. Mas que bom a gente estar aqui, muito bom, né? Falando de projetos, falando principalmente de Deus, né? É verdade. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E você, na 30 não, botei o 30 na minha cabeça, né? Há 20 e poucos anos, né? Você estava Barra do Piraí, na época da Nancel, Nando da Nancel. Eita, tempo. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Verdade. E eu sempre falava com você, José Carlos. Que não sou aquele, mas sou esse. Não é o Araújo, mas é isso aí. Estamos aí. Rogério falou, né? E eu fiquei muito feliz naquele dia que eu estava, inclusive, dirigindo.
e fiquei feliz em te Receber rever, o convite. né? Receber o convite. Estamos aqui para falar do nosso projeto, nosso testemunho, né? E com certeza você que está ao alcance da nossa voz vai ter um diferencial hoje. Pode ter certeza que vai ficar marcado na tua vida esse podcast hoje. Dá certo. Rogério Dávila, que bom, hein? Tá vendo? Depois tu me leva para uma churrascaria pra gente fazer aquele almoço. Só põe o senhor em coisas boas, né? Juntando, fazendo essa junção, né, de ícones. O Rogério Dávila, um ícone aqui na Sim Brasil, enfim. E também um ícone de caminhada com o nosso Guto Soledade. O que você fala da presença dele aqui hoje para nós? Zé Carlos, o Guto, né, como já foi dito, já temos uns 30 anos de amizade, né, de parceria, né, e conhecendo o seu testemunho, a sua vida, né, eu, durante um tempo, na minha antiga profissão, eu dirigi um projeto chamado Brasileirinho, que era voltado... Que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que tá era aqui voltado, na pauta. esse projeto era voltado para as drogas. E o Guto Soledade, ele tem um testemunho, a sua história de vida, ela sai da comunidade, sai do mundo das drogas, né? Ele, no seu momento de desespero, é salvo, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, se encontra e ele tem alguns louvores dedicados, entendeu, a esse mundo, né, que precisa tanto de Deus. E ele é a prova viva desse mundo. Ok. E aí Está aqui com ele. Nós estamos lançando um projeto, certo? A gente não vai queimar essa largada agora, que a gente vai preparar aqui para a cereja do bolo. É um projeto muito especial. Nos bastidores aqui nós conversamos, né? Perfeito. E parece que esse projeto, mais do que nunca, nos dias atuais, ele se encaixa como luva nas mãos, né? Nós precisamos tanto de Deus, nós precisamos de tantos projetos que nos façam seres humanos melhores, que nos façam entender que sem Deus, sem Jesus não dá. Não é isso? Verdade. Sem Jesus não dá. Bom, mas vamos tocar então. Vamos desenrolar aqui, vamos... o Guto Soledade, você, por exemplo, cantor gospel, também compositor. Eu queria te perguntar, logo de saída aqui, para todos que estão nos acompanhando, né, no nosso podcast aqui na R Lagos News, por exemplo, você é nascido e criado em berço evangélico ou não? Teve umas pedras que teve que tirar para lá, tirar para cá? Como é que é isso? Não sou não. Teve umas pedras. A minha avó, hoje, ela já dorme no Senhor, e a minha avó me levava para a igreja, né? Ela se converteu, mas depois, ela é espírita, enfim, se converteu. E meu pai um dia falou assim: olha, eu não quero que leve meu filho para a igreja, porque filho meu tem que ser homem. Eu falei, olha a mentalidade, mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? E quando eu me converti, a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus foi meu pai, né? Hoje ele dorme no Senhor, mas está na boa, porque está no braço do pai. E a minha avó contava que todas as vezes, eu com 5, 6, 7 anos mais ou menos, ela me levava na igreja. E na igreja, aquela igreja bem simples, né? E tinha poucos irmãos lá, e todas as vezes que eu ia, o pastor Gomecino, eu nunca esqueço, ela falava comigo, ele fazia o apelo. E todas as vezes que ele fazia o apelo, ia lá na frente. Ou seja... Ai, meu Deus, quantas vezes você faz Jesus? Muitas vezes. Mas depois eu aceitei, né? Mas eu creio que no meu primeiro momento que eu aceitei Jesus, ele, mesmo sendo uma criança, já tinha um projeto, né? Sim. Porque eu não caí de paraquedas. Ele um dia lá do céu me olhou e disse: nesse aí ninguém toca. Opa! Aí é a questão como você é convocado para a seleção brasileira, né? O Papai do Céu convocou, não tem jeito. Esse é meu, ninguém toca, pronto. Ninguém toca. Mas eu passei momentos difíceis. Né? Nós vamos descobrir isso. Sozinho, na família, né? Minha avó parte, minha tia também. E ficou todo mundo... porque ninguém queria aceitar Jesus, né? As pessoas... A mentalidade que tinham naquela época também é que quando a pessoa aceitava Jesus, sabe, ela tinha que ser diferente, né? Nós temos que ser diferentes, mas essa diferença quem faz é o Espírito Santo de Deus.
né? Se você quiser se consertar para depois aceitar Jesus, não vai nunca, não né? não vai, né? Não. Então, eu lembro que quando eu me converti, um dia fui comprar um chiclete, alguma coisa. Aí eu falei assim, não sei o que aconteceu, que eu falei, caramba. Aí pronto. Aí a moça olhou pra mim e falou, tá vendo? Depois diz que é crente. E hoje em dia, se isso valesse, meu Deus do céu. Não podia tomar Coca-Cola. Verdade. Mas, ô Guto, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu me lembro que naquela ocasião, eu fazia um programa final de tarde na cidade de Barra do Piraí, e nós tínhamos, acho que mais ou menos de 6 às 7 da noite, nós tínhamos um quadro que ele era As Mais Pedidas do Dia. Bom, e naquele quadro, As Mais Pedidas do Dia, o Guto Soledade sempre estava ali. Às vezes oscilava para cima, para baixo, mas estava sempre dentre as melhores do dia. As mais pedidas do dia, como diz um amigo meu da Rádio Melodia, né? Enfim. E você estava sempre ali. E eu me lembro que teve uma música que ela se destacou muito naquela ocasião, naquela região. E em muitos eventos que você esteve lá conosco também, você, na ocasião, cantou muito, que ali eu posso dizer, né, que foi o início de tudo, né? O iniciar de tudo. Foi ali que você se descobre como realmente seria um levita na casa de Deus. Talvez seja isso. Porque quando eu me converti... Chega um pouquinho o microfone para você. Quando eu me converti, eu tinha terminado de lançar um LP. Né? Eu tinha... Então, eu acredito que aqui ninguém é dessa época. Mas para quem não sabe, eu fui cantor do Chacrinha, viajei, fazia um show com o Chacrinha. Alô, Terezinha! Eita, o Clube do Chacrinha! Então, quando eu me converti, foi uma luta tremenda, porque eu tinha terminado de gravar um LP. Rapaz! Né? E eu tinha banda, eu cantava. Então ia ser complicado, porque como é que eu ia pagar a rescisão da gravadora, a rescisão dos músicos, entendeu? Ficou muito complicado. Mas logo quando eu me converti, tipo assim, uns 6 meses eu logo cantei gravando logo. Entendeu? Então foi quando essa música, eu creio que é essa aqui que você diz, né? Eleva a minha voz. Eita! Senhoras e senhores! A louvar o rei. Vanderlei Carlão. Guto Soledade. Tudo que eu sonhei, ele fez por mim. Jesus é o meu Senhor. Jesus me abençoou. Morreu na cruz por mim, mas ressuscitou. Por onde eu andar, não tenho nada a temer, né? Eu sei que os seus anjos... Aqui, vou falar aqui pro nosso público. Hoje eu poderia até cobrar uma pratinha dele com café, alguma coisa, porque essa música ela chegou a ser primeiro lugar muitas vezes lá na rádio, lá. Ela, a mais pedida, como a mais pedida do dia. Você podia pedir o famoso jabá, né? Não, mas aí tem contrapartida. Você, na época, eu lembro que deixou muitos CDs, na época dos CDs, saudosos CDs. Aliás, se a gente fala de saudosismo, tem LPs, disco, vinil, DVD, fita cassete. Mini disc, né? É verdade. É tanta coisa que a gente já passou. Vamos dizer que nós estamos velhos. Mas essa música, o Rogério Dávila, ela, principalmente lá no sul fluminense, ela pairou muitas e muitas vezes como primeiro lugar. E essa música entrou dentro de muitas famílias, construiu muitas famílias pelo lado positivo, evangélico falando. Muitas pessoas encontraram a salvação através dessa música. E isso eu estou falando porque eu conferia isso lá na região, na ocasião. E talvez você nem soubesse. Mas lá estava a raiz de Deus transformando as pessoas através do louvor. Sabe, Rogério? Porque essa música foi o primeiro LP, essa e essa, o título do CD. Que queria tanto que as pessoas... Vaidade. A idade vai esquecer. Mas a voz... tanto que as pessoas refletissem, parasse um pouco para saber mais de Jesus. Não é por acaso que um homem se transforma e um viciado vira pescador de alma. Nunca é tarde para você se arrepender. Jesus te ama, Ele chama por você.
enquanto a vida também a esperança. Depois da morte, nada podemos fazer. Fortíssimo. São letras. Rogério, as letras do São Guto fortes, são. né? E elas são tocantes, e elas são. Você vê, estamos Reais. falando de. Não, reais e atuais. Nós estamos falando de 30 anos para trás, mas hoje podemos falar de 30 anos à frente com as canções do Guto. Perfeito. Correto? Amém. É São isso mesmo. canções que vêm de dentro da alma, né? É verdade. E tem um significado, tem uma história, né? História. O que mudou, Guto? Por exemplo, o que mudou? Você já deu uma palhinha, mas o que mudou, por exemplo, do evangelho daquela ocasião, daquele primeiro trabalho que você faz? O que mudou no homem evangélico de lá para cá, principalmente falando de gravadoras, falando de... Porque veio uma fusão de transformações. Primeiro você vendia os discos, né? As pessoas colaboravam comprando para contribuir com custo. O ministério. E não só custo de gasolina, etc, né? E eu achava aquilo tão legal, porque a gente, Rogério, na ocasião, eu cansei de pegar discos, aqueles bolachões, chamados bolachões, de muitos cantores e levar na igreja. Pastor, aí eu mesmo, depois o pastor deixava anunciar, a gente olha aqui, e todo mundo comprava. Famoso vinil, né? Famoso vinil. O que muda de lá para cá? Como é que está vivendo? Como é que vive hoje os cantores? Como é que é essa realidade para vocês hoje? Então, hoje tá complicado, né? Tanto que você vê que muitas pessoas pararam. Por quê? Porque sem combustível o carro não anda. Verdade. Né? Então, a pessoa faz um investimento. Normalmente, os cantores evangélicos é produção independente. Quase né? todos, né? Quase todos, né? Aí depois pega uma gravadora, mas o princípio é sempre independente. E ali fazia um investimento, só que você tirava tudo no CD. Sim. Você vendia os CDs, LP. Sim. E hoje acabou isso. Hoje é o quê? Spotify, essa então, série de plataformas aí. Fica muito complicado. Então, muita gente, a grande maioria parou, tá? Foi fazer outra coisa. Agora, existe aquela diferença. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam... Deus não tem prazer na morte do homem, né? Na morte do ímpio. Isso quer dizer o quê? Que ele quer que todo mundo seja salvo, que todos sejam salvos. Sim. Mas tem aquele que é escolhido. E o escolhido não adianta que ele vai passar o perrengue que passar, ele não vai abrir mão do ministério. Então, o que acontece hoje com os que ficaram, tá? Nós vamos, por exemplo, às vezes você vai num evento e você sabe que um determinado cantor, uma cantora, está recebendo 50 mil para ir cantar lá. Sim. Né? E às vezes você vai para se dar assim, da despesa, hotel, alguma coisa, ainda o pessoal ainda pensa duas vezes, entendeu? Então há uma desigualdade muito grande. Sim. Tá? Só que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então eu, por exemplo, eu tenho testemunho de pessoas que hoje são pastores presidentes, né? O próprio Vanderlei Cardoso, ele se suicidar, né? Enfim, eu tenho testemunho de homens que estavam no morro segurando uma arma, né? E hoje estão segurando uma Bíblia, né? Então, quer dizer, isso tudo é o que me alimenta, vai me alimentando a continuar. Então, sendo recompensado financeiramente ou não, eu estou fazendo a obra. Fazendo o ID. É o ID, sabe? O ID. Como é bom você ter na consciência o dever cumprido. E eu tenho, na minha consciência, eu tenho certeza absoluta que aquele tempo todinho que eu andei, que eu viajei muito com chacrinha, eu cantei com 9 anos de idade, eu já cantava no programa Clube do Guri, no programa de Sargento Inocente, né, na TV Tupi, na TV Globo, Semente de Astro na TV Globo, com Haroldo de Andrade, enfim, eu tenho um histórico, né, desde pequeno, eu queria ser cantor, consegui. Entendeu? Eu consegui com 17 anos, eu fui calor de exportação do Chacrinha, aí ali eu comecei a cantar. Na época eu ganhei o Fusca, mas no final da programação, eu estou lá um outro candidato, aí dividiram o Fusca no meio, né? A metade. Rapaz, enfim, a gente tem muita história. Só que aí foi aonde eu comecei a me envolver com as drogas. Eita, segura aí. Segura aí que a gente vai falar sobre isso. Ufa! Rogério, e essa amizade de vocês, Rogério Dávila? Essa amizade, essa parceria, como é que surge isso? Principalmente na região, né? Porque eu vejo em vocês, até falando nos bastidores, que vocês são dois apaixonados pela região dos lagos. Perfeito. É isso? Zé Carlos, a nossa amizade, e aqui eu vou mandar um abraço, ela surge, nós temos um amigo em comum,
chamado Simar. Simar Maninha Abençoado, que tem a esposa, Débora Medeiros, que é cantora evangélica, fez muito sucesso também. E o Simar, ele é um produtor musical, tá certo? E ele chegou a ter uma rádio gospel, tá certo? E eu sempre estive colaborando, participando de eventos, essas coisas, no mundo gospel. Sim. Certo? Sempre estive participando. E foi quando, através do Simar, né, que eu conheci o Guto. Né? E aí surgiu essa amizade, esses anos todos, né? Louvores forte, né? E a coisa caminhou até hoje. Agora até a eternidade, né? Agora não tem jeito, né? Aproximando-se novamente, né? E agora é o seguinte, nós... Mãos dadas? Mãos dadas. Por quê? Porque chega um momento, né, durante o período, você vai cantar, como foi cantor, né? Secular e também, né? E hoje você tem que deixar uma semente maior, né? E a gente espera que com esse projeto... Que a gente vai falar muito ainda do projeto. Porque o que acontece? O Guto é a prova viva do projeto. Sim. Então, ele é um testemunho cantado. As músicas que ele fez, né, falando sobre projeto, são passagens reais. Tá certo? Inclusive, várias canções dele, a maior parte, são de episódios reais. Legal. Por isso que elas são profundas. A gente, daqui a pouquinho, Guto, nós vamos pedir a você que traga aqui um compilado, acho que essa é a palavra correta, dentro de um popurrí de algumas músicas suas. Daqui a pouquinho nós vamos pedir isso aqui para que a gente... Não é nostalgia, não. Não. É lembrança mesmo de coisas que, de repente, você ouviu no passado, né? A música do Guto, e você transformou a sua vida. Talvez você não estivesse por aqui hoje, ouvindo as canções que são profundas, letras que são significativas e muito próximas das nossas realidades que nós vivemos. Talvez hoje você não estivesse aqui. E aí você agora está... O Guto Soledade está ali. Olha aquela música tal. Já a gente vai fazer um compilado aqui bacana, um popurrizinho bacana para todos. Aqui, eu quero te fazer outra pergunta, que é meio que uma afirmação ou não, depende muito de você. Essa semelhança com a voz de Vanderlei Cardoso, essa parceria, e eu fiquei sabendo, um passarinho cor de abóbora falou para mim que você, certa ocasião, salvou Vanderlei Cardoso da morte. Isso é verdade? Inclusive, nesse dia, nós estávamos, eu e Nando Nancel. Sim. Estávamos vindo de uma viagem e o telefone tocou, né? E a menina, naquela época do tijolão, né? Lembra? E a menina falou assim, um doutor, tem um doutor falando que quer falar com você, estou aqui com o Vanderlei que vai explicar. E o doutor explicou, ligou para mim e falou assim, olha, vem cá, você pode vir aqui agora, você está onde? Eu falei, estou chegando no Rio. Aí eu falei, então, o Vanderlei, ele tentou suicídio, né? E eu estou aqui com ele, mas ele está falando muito em você. Eita! Que tem uma música sua, que você... Essa nunca é tarde, né? E aí, tem como você vir aqui, que eu estou preocupado em deixar ele sozinho aqui com a secretária, e se você puder vir, aí nós fomos para lá. Então, e Vanderlei foi quando ele falou assim, eu quero aceitar Jesus, como é que eu faço? Eu quero ficar igual você. Eu falei, Aí, enfim, aí cantamos, ele aceitou Jesus, né? Foi uma bênção. E depois, a maioria das músicas do Vanderlei são todas as minhas, né? Ele regravou várias músicas minhas. Ele ficou um bom tempo fazendo a obra, né? Cantando pelos Brasil afora, né? Brasil afora. Cantou a música, enfim, várias músicas aí. E é isso, Vanderlei Cardoso, né? Tivemos esse encontro e viajamos muito também, fazendo show junto, né? Na época, quando a música toca, principalmente nas rádios, né? São muito responsáveis. As rádios, quando querem tocar o cantor, não tem jeito. Aí toca, então vem automaticamente os convites, né? Verdade. E Vanderlei
foi uma benção, né? E, graças a Deus, naquela época, muito, muito trabalho mesmo. Eu lembro uma época que eu cheguei lá na casa dele, na ilha, né? E existe também aquelas pessoas que parece que, querendo ajudar, acaba confundindo até a mente, né, da pessoa. E o Vanderlei, um dia cheguei lá e estava com prego. Eu falei, porque passou o irmão lá e falou assim, olha, Vanderlei, você tem que pegar esse prego, entendeu? Esse prego você enfiar num pé de bananeira. Meu Deus! Entendeu? Porque automaticamente, na hora que você enfiar esse prego no pé de bananeira, todos os seus pecados, tudo vai sumir, tá tudo nesse prego. Que loucura! Tá vendo minha esposa? Eu não sei. Aí, eu tô falando, o Guto, mas o que eu faço com o prego? Minha pai, ele falou que você faz com esse prego. Mas ele tanto que ele mexeu psicologicamente com ele, sabe? Sim. Aí a Luciane no final falou assim, aí orando, conversando, e ele tava, mas o que eu vou fazer? Porque o irmão falou que eu tenho que enfiar esse pé. Aí a Luciane, no fundo da cara dele, tinha uns pés, não era bananeira não, mas imitava, parecia uma árvore, né? Aí, não tem bananeira, mas então tá bom, vou enfiar numa dessas árvores aí que vai curtir. Surte mesmo, missionário. Aqui, ô Guto. A doideira que acontece é só Jesus. Você sentiu muito a partida de Vanderlei? Não, Vanderlei não partiu ainda. A partida do Vanderlei não, rapaz, aqui. Você sentiu muito quando vocês quase que eu matei o Vanderlei agora. Não vai partir agora não. Mas quando o Vanderlei para, porque ele deu uma parada praticamente, né? Hoje em dia você vê muito pouco de Vanderlei. Quando vocês se distanciam, entre aspas, né? Porque o mundo gospel, ele une muitas pessoas, mas aí chega um tempo que, com essas mudanças trágicas do Spotify e tantas outras coisas, o que acontece? Acaba indo um para um lado, um para o outro, vai se desfazendo aquele elo, aquela coisa toda. E era sobre isso que eu queria te falar. Como é hoje essa relação? Você sente muito não estar, por exemplo, nos shows, nas viagens, nessas histórias de vida com o Vanderlei? É porque a vida são fases, né? Sim. Então, Deus, ele prepara alguém para falar do evangelho para você, depois tem outra pessoa que vai dar continuidade, entendeu? Então, a gente perde um pouco o contato. Mas aí outras portas, algumas portas se fecham, outras se abrem, né? Algumas pessoas partem para um outro lado, mas aí você dá continuidade a outra pessoa. Então, através do Vanderlei, não só de Vanderlei, mas de outras pessoas também que não vou nem falar aqui, mas alguma coisa mais ou menos assim, o cara com chefe de um tráfico, em determinado lugar, o cara é chefe, e de repente você vai fazer um culto lá na comunidade, e aquele homem de longe ouvindo, e de repente ele entra lá dentro armado, tudo, pede uma oração e você ora, e depois você recebe outro convite para ir lá, porque o homem pediu para você ir lá novamente, aí já está diferente, e acaba se convertendo, e depois você volta naquela mesma comunidade e aquele homem já é pastor de uma igreja lá dentro. Opa! Tá entendendo? Então, existem essas coisas, assim, o nosso ministério... É a conclusão do trabalho, né? Da obra, né? Então, não dá nem assim para sentir muita falta. Poxa vida, há tanto tempo atrás eu andava muito com fulano, tá entendendo? Por quê? Porque não existe um vazio, né? Você, né? A obra, ela... Todos os dias você está se renovando, faz um lugar, faz o outro, então não sinto essa falta. Essa música que você estava falando, daquele momento que Vanderlei tenta, então, suicídio, etc e tal, vamos ouvir um pedacinho dela? Então é essa que diz que, aí depois diz, o mundo pensa que o cristão está maluco, porque acredita que Jesus irá voltar. Mal sabe ele que está chegando a hora. Veja os sinais aí pra quem quiser olhar. A droga mata, mas existe tanta gente que vende o corpo só pra poder se drogar. Nossa. Pai mata filho, irmão
Desconhece, irmão, até já matam pra roubar o coração. Nunca é tarde pra você se arrepender. Jesus te ama, é por quê? Porque eu morei uns 15 anos em Copacabana, ali no posto 6, né? E eu cansei de ver meninas, Rogério, que vinham do sul, principalmente muita gente do som, aquelas meninas bonitas, vinham para trabalhar como modelo, tá? E história, né? E chegava lá, acabava se prostituindo. Entendeu? Conhecia o submundo ali. Conhecia ali, né? Os caras eram enganados, não queriam voltar por vergonha, né? Saía da cidade pequena. Não, minha filha foi para o Rio de Janeiro, vai ser modelo. Nossa. E elas não queriam voltar. E aí lá, realmente, elas moravam em apartamento, só que eram meninas de programa, né? Sim. Então conhecia algumas que elas começaram e no final elas vendiam o corpo para poder se drogar. Meu Deus. Entendeu? Elas se prostituíam e de madrugada, de manhã, estavam lá no pavãozinho. Sim, subindo ali os tabajaras. Então, os tabajaras da vida, né? Então você fala, meu Deus do céu, foi aonde eu me inspirei para compor essa música, né? E também até já matam para roubar o coração. Você lembra uma época que estavam roubando os ovos das pessoas? Isso foi um burburinho no Brasil todo, né? E principalmente no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro. E aquele negócio, falar assim, olha, não adianta, cara, você tem um livre-arbítrio, tá? Então, enquanto você tem vida, por mais que você esteja, as pessoas acham que você já morreu, né? Pô, fulano já era, acabou, para ele não tem mais jeito. Mas tem mais jeito, porque você ainda está respirando. Tá? Agora, quando você para de respirar, meu amigo, aí já está nas mãos de Deus. Você não tem. Então, por isso que diz que a morte, enquanto a vida também, depois da morte, nada podemos fazer mais. Dizem que eu vi por muitos anos nessa estrada da vida, pau que nasce torto não tem jeito. Mas quando se tem um carpinteiro chamado Jesus, a coisa muda, né? É diferente. É diferente. O carpinteiro ajeita, bota ali e vambora. Ele pega um viciado aqui. Eu vou falar disso agora. Agora que eu quero saber disso. Forma pescador de alma. Olha isso, né? Como é que entram as drogas na vida de Guto Soledade? O que foi isso? Como é que foi isso? Em que momento? Qual foi esse time que a coisa mudou da água para o vinho aí? Então, ou do vinho para a água, nesse caso. Eu já cantava, como eu falei, eu cantava em programa de televisão desde pequeno, né? Mas aí quando chegou aos 16 anos, aí eu comecei a cantar e viajar, né? Com chacrinha, com aqueles shows que tinha. Glamurosos na época, né? Baile show, né? Fazia o baile, né? Caravana do Chacrinha também, acho que não se me falha a memória, né? Várias caravanas, tinha muita caravana na época. E a gente fazia, né? Vários cantores. E ali naquela época, Rogério, era careta. Os caras tinham vergonha se alguém oferecesse um cigarro. Falaram, não, eu não fumo, não. Principalmente para ganhar namorada. A namorada queria o cara que fumava. Então, naquilo ali, fui entrando, e comecei a fumar o cigarrinho, né? Aí, dá uma fumada aí que você fica esperto. E eu era muito tímido, como ainda sou meio tímido, entendeu? Nem não, acho que eu sou tímido mesmo. Mas aí eu começava a me soltar mais um pouco. E quando eu comecei a partir para a droga, que foi na época que entrou já a droga pesada, que a cocaína, né? Porque a cocaína era coisa que quase só o rico usava, né? Mas daí depois começou a popularizar a cocaína e eu comecei, então, resumindo, eu fiquei 20 anos usando cocaína, mas usando mesmo, tá? Eu fui diretor... Consumidor mesmo, mesmo. Eu fui diretor de uma casa de show em Botafogo, e ali, naquela época eu estava fazendo ali um metrô, em Botafogo, metrô, então era movimento segunda a segunda. Tudo que os peões de obra ganhava lá no metrô, ele gastava lá no lugar chamado Forró da Praia. E eu era diretor artístico e era cantor também. Aí lá nós levávamos o Daí José, Fernando Mendes, Amado Batista, né? A turma toda, né? Os caras da época, né? Os tops da época. Magal, então as turma toda. E eu era o diretor artístico, eu era cantor também, né? Na época era cantor e começava, era um bico que eu comecei a arrumar, né? Para ficar financeiramente até se capitalizar e tal, né? E ali, rapaz, eu tinha um contato que era em Botafogo, tinha um contato com tudo que você possa imaginar de ruim, entendeu?
E foi aonde eu comecei a me envolver. E quando eu fui ver, eu era viciado. Rapaz. E todas as vezes eu só subia no palco. Para subir no palco, eu tinha que beber muito uísque, né? Eu tinha que beber muito uísque, eu tinha que cheirar muita cocaína. Mas na hora, antes de subir, eu dava a mão aos músicos, falava, vamos fazer uma oração. Olha que doideira. Mas Deus estava ali, ainda ali, mesmo, né? E alguém falava, que isso? Você está brincando? Não, tô falando. Meu coração era coisa séria, eu estava, sabe? Então, quer dizer, isso já existiu dentro de mim. Deus nunca abriu mão de mim. Estava agindo no oculto ali, Deus, né? Naquele submundo. Porque Deus ele não desiste do ser humano, não. Por pior que seja o ser humano, ainda que todos tenham te abandonado, a Bíblia diz, né? É impossível Deus separar, né? O amor de Deus é impossível. Incondicional, né? Incondicional, entendeu? E foi aí que eu comecei a ir de mal a pior. Né? Você pensou, foi nessa época, eu não sei, que você pensou de repente até mesmo em dar cabo da sua vida? Foi. E conta como foi nessa isso. Época, então. Foi duas que marcaram, né? Uma vez foi lá em Copacabana mesmo, né? Eu morava no terceiro andar, mas eu tinha um amigo que ele morava lá no 13º, né? E ali, gente, algumas festinhas, né? Sim. Sabia? Lá era praticamente segunda a segunda. Os embalos ali que sempre existiram, né? Isso aí, segunda a segunda era festa. Né? Não tinha, eu perdi a noção, já não sabia qual dia que era sexta ou qual era segunda. Para mim era... Né? Rotineiro, né? E eu cheguei ali, eu ia me jogar ali em cima. Eu cheguei em coisa, e um lá que estava ainda mais, eu disse, o rapaz está maluco, rapaz, e ainda brigando, quer comprometer a gente, se ele não quer fazer, desce lá embaixo, se joga debaixo de um carro, ainda incentivando a fazer, mas não lá em cima, entendeu? Então, essa uma vez, e outra vez foi também, eu tive até numa música minha, que fala que eu ia me jogar e de repente o irmão segurou na minha mão, entendeu? E foi um irmão da Igreja Universal, né? Que a Universal ela fez muito trabalho. Gente, fale quem quiser falar, mas a Igreja Universal é uma benção, sabe? Ela foi numa madrugada, tá? Eu estava ali, eu estava disposto mesmo ali foi até perto de Botafogo ali, né? A pista, aquela autopista, de madrugada doidão. Existia o quê, Guto? Vozes que falavam ao seu ouvido? Vai, faz, se joga, termina com tudo isso? Tudo isso que eu estou falando com você tem alguma música minha. Ah, tá. Entendeu? Uma falava vai, outra não, sabe? Ficava aquela guerra, né? Eu era um campo de batalha. Ficava ali, né? Nossa. 2 exércitos brigando. Eu era o campo de batalha. E ali, na hora, aquela pessoa estava evangelizando de madrugada, só que estava num grupo, até um pouco distante de mim, né? Numa casinha de show que tinha, aquele vende show na calçadão, tipo amarelinho, né? Sim. Estilo ali. E aí ele se destacou de longe, ele sentiu, creio que já Deus mesmo, que eu sou ele, e ele se destacou do grupo, foi correndo lá, e segurando, o que é isso? O que você quer fazer? Aí eu, sabe? Aí me despertou, talvez. E começou a falar, quer dizer, não me converti, mas a palavra não volta vazia, né, Zé Carlos? Ela não volta vazia. É verdade. Daquele dia em diante. Ali foi a virada de chave para você, o Guto? Dali para lá passa a ser uma virada de chave, a transformação por completo ali na sua vida, ou ainda tiveram outros episódios? Tiveram outros. A guerra foi grande, hein? Mas aí Deus é tremendo. As coisas foi chegando ao ponto que, cara, eu não tinha por onde eu correr. Eu morava em Copacabana, a Igreja da Graça. Pode falar o nome? Pode. A Igreja da Graça, eles alugaram, onde era o cinema, eles alugaram a igreja. Aí, um dia o pastor chegou para mim e falou assim, você mora aqui no prédio? Eu moro nesse prédio aqui do lado aqui. Eu falei, rapaz, a gente está precisando de uma enceradeira. Você lembra da época da enceradeira? Muito enceradeira. Pra gente dar uma gerada nas igrejas, aí deu um papelzinho. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho não, mas eu tenho uma vizinha que ela tem. Aí eu fui lá e consegui a enceradeira e acabei ajudando eles até encerar aqueles... Deus agindo, já é mão de Deus, não tem jeito. Aí, gente, eu comecei ali e ele me convidou, aí eu peguei e fui, entendeu? Fui na igreja, aí de vez em quando eu ia, entendeu? Quando eu fumava... E escovava o dente, passava house na boca. Mas nem sabia que eu fumava. Entendeu?
E aí foi, mas eu não conseguia me firmar. Depois da Maranata também, na Maranata eu cheguei até um dia querer me batizar e tudo. Rapaz. Eu fui na Maranata, também ali na ABI. Associação de Imprensa, é isso aí? Muitos cultos ali do pastor Paulo César, né? Enfim, gente, eu estava aí, mas eu não conseguia me libertar. E aí ficavam uns amigos, ficavam assim, fica doidão e vai para a igreja. Fica, sabe? Isso já é o Coisa Ruim falando, né? É a mensagem do Coisa Ruim. Uma vez eu estava no morro, rapaz. Eu estava 3 dias que eu estava nesse morro, cheiradão mesmo. E aí, assim, mais ou menos 8 horas da manhã, passou um senhor de terno e foi na quitandinha assim comprar pão para mim, pão na época, né? Porque ele saquinho, nunca tinha. Aí, quando eu olhei aquele homem, eu estava com aquela turma, pessoal, tráfico ali, né? Eu não era traficante, mas eu ficava... Você estava bem com a rapaziada ali da ocasião, né? Até porque bancando, né? Você tá bem... Opa! Aí eu peguei, destaquei dele, chamei ele. Aí o cara falou, o que você quer com ele? Eu falei, eu quero falar com você. Posso falar? Não dá licença. Aí eu falei, o senhor pode orar por mim? Falei. Aí eu, doidão. Aí ele falou assim, olha, eu vou em casa levar esse pão e já volto para orar por você. Meu homem voltou e orou por mim. Nesse dia, rapaz, eu fui para casa com um amigo. Eu estava 3 dias, esse amigo me levou em casa e quando ele voltou, sofreu um acidente. Ele ficou... Então, eu já vi naquele dia que foi um livramento. Através daquela oração, Deus não permitiu que eu... Você tá entendendo? Então, as coisas... Fortíssimo isso, né? Isso aconteceu na minha vida. Tá? Outra vez, eu estava também ali na Pedra Lisa. Pedra Lisa. Um dia antes, na sexta-feira, eu ia casar no sábado. Na sexta-feira, eu me dava com o gerente lá e falava assim, passa lá que eu vou te dar um presente. Presente na cocaína, né? E aí eu fui lá, né? Então tinha um banquinho ali na Pedra Lisa, que nós ficamos usando droga ali, e ele pegou a minha coisa e falou, só o garoto vai levar lá fora para você não sair com flagrante. E aí ele falou, o garoto já foi já, então aí eu saí. Eu sei que no outro dia, no dia do meu casamento, sai no jornal Povo, lembra o jornal Povo? Torcia ele, saia sangue aquele jornal. Aqui, uma foto do banquinho que eu estava sentado, um primo do cara, né, que estava, e ele, os dois estavam comigo. Um morreu todo rasgado de baixo, o outro morreu sem as 2 pernas rasgadas de metralhadora. Sabe quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que menos de 1 hora depois que eu saí de lá, aconteceu isso. Sabe o que acontece? Então, o que é isso? É livramento. Sabe o que... Sim, por favor. Eu estar no morro, eu ir comprar droga e chegar lá, justamente na hora que eu... Lá no morro, o grupo rival invadiu o morro. E eu estar lá, perdido, e uma pessoa chegava e entra aqui. Eu entrar no barco sem saber se eu era traficante ou não. Você está entendendo? Então, coisas que hoje eu vejo que foram coisas de Deus da minha vida. Aqui, Guto, para todos vocês... Rogério, a Marluce que está aqui, né, a primeira dama da Sim Brasil. Eu quero dizer o seguinte, Guto, e para todas as pessoas que de repente duvidam ainda, isso aqui é um testemunho vivo, nós estamos falando de alguém que vivenciou na pele, alguém que vivenciou todos esses momentos. E sabe o que acontece quando Deus separa alguém? Lá em Jó diz o seguinte, Deus diz o seguinte, você pode tocar em tudo quanto for do meu servo. Poupe apenas a vida dele. Poupe apenas a sua vida. E olhando para você, trazendo aqui esse testemunho, eu praticamente vejo um Jó na minha frente. Porque você sai lá do glamour, atravessa o deserto, que é todos esses momentos que você viveu, mas Deus esteve sempre com você. Mesmo no deserto, Deus estava ali. É verdade. E você consegue, então, depois sair do deserto. E assim, o deserto não é feito para covardes, não. O deserto é feito para aqueles que são separados por Deus e para Deus. Esse é um separado para Deus e por Deus, porque atravessou o deserto, os pés sangraram, os pés se machucaram, mas atravessou o deserto e está aqui trazendo para você, que talvez esteja do outro lado vivendo esse deserto agora. Quantos jovens de 13, 14, 15, 17, 20, 30 anos não estão vivenciando esse deserto que o Guto Soledad passou? Mas sabe o que acontece? Se Deus te separou, não tem jeito. O mal ele pode durar 1 tempo, 2 tempos, até 3 tempos. Mas o mal não dura a vida inteira.
A mulher de Jó diz o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí, o que Jó diz? Como falo a loucas falas tu, no vim do ventre, e não tornarei ao ventre. É forte. A música que retrata esse momento que você viveu. Por favor, vamos cantar. Vou cantar isso aqui. Fala assim, ó. Pensa bem, pra depois não chorar. Pensa bem no preço que você vai pagar. Você sabe, conhece muito bem. Ela não gosta de ninguém. Vai te usar, te machucar. A droga é assim. No começo, você pode até gostar, mas com o tempo, quando você acordar, vai ver que o tempo passou. O teu sorriso mudou. Você não é mais o mesmo. Do sonho acordou. Aí você vê que errou pra valer, que a droga não tem nada pra te oferecer. Aí você chora e o mundo lá fora sorri de você. Cadê os amigos, o parceiro de fé? Ninguém te procura, ninguém mais te quer. O zero à esquerda, jogado no canto, é isso que você é. Pensa bem, pra depois não chorar. Se aqui está difícil, não vai ser a droga que vai melhorar. Jesus! Eita! Impossível! Olha a emoção do Rogério, olha a emoção. Não tem jeito, Rogério, não tem jeito. Apenas um menino. Nós vamos falar disso já já. Porém, antes eu quero fazer o seguinte, Augusto. Senão você mata a gente aqui, cara. Senão você mata a gente aqui. Até apresentador daqui a pouco tá abandonando o bar. Vamos fazer um popurrí aí? Vamos botar umas 10 músicas aí, ver se dá pra gente fazer um popurrí aí. Seleciona um popurrí aí bacana pra gente cantar um pedacinho de cada um. Pra você que de repente, Guto Soledade, agora precisa você lembrar, um pedacinho de cada música. Ih, eu lembro dessa. Ih, eu vivi essa. Então, vamos cantar um pedacinho de cada um aí. Nessa vida o crente é provado, hoje tem ao seu lado andando sumido. Aquela chora aos pés de Jesus, porque ele enxuga teus olhos também. Voa sobre as asas do vento, leva o meu pensamento e o meu cantar pelo ar. Você tem andado triste, não parece aquele irmão que o olhar sempre sorria ao falar da salvação. O inimigo quer calar a sua voz, colocando medo no teu coração. Tira do teu rosto o brilho do amor, porque ele foi e é um perdedor. O inimigo quer roubar a sua fé, ele sabe que roubando a sua fé é o primeiro passo pra te destruir. Mas a igreja nunca vai parar de orar por você e por quem estiver assim. Cristo pega o abatido que caiu, levanta em paz um crente vencedor. O crente é vencedor.
Sabe por que ele é vencedor? O crente é vencedor porque corre em suas veias o sangue do Senhor. E a igreja cantando e subindo pro céu. Vi muitos anjos louvando o Deus de Israel. Anjos subiam e desciam, levavam pedidos e bênçãos traziam. E numa nuvem enorme eu vi uma luz. E os anjos cantavam assim: aleluia, Santo, Santo é Jesus de Nazaré. Aí vem. Tem horas que a melhor resposta é ficar calado. Essa é a minha música, literalmente falando. A voz falando. do silêncio pare por você. Tem horas que a dor machuca, mas faz bem a alma. Tem horas que pra se ganhar é preciso perder. A oração é o melhor remédio que Jesus receitou. A oração, você encontra força pra ser vencedor. A oração, abate o homem exaltado pra se consertar. A oração, traz o crente congelado ao primeiro amor. Sabe o quê? O deserto é sinal que a vitória vai chegar. Eita, mais uma só que senão não vai dar. Lá do céu Deus te olhou e disse nesse aí: ninguém toca. Por isso você é tão perseguido. É estratégia do inimigo. Você incomoda. Você é um daqueles que Deus pega e não abre mão. Escolhido, separado, foi ungido pra ser campeão. Só adora, porque toda vez que você clama, Deus responde e te dá a vitória. Chora aos pés de Jesus. A tua história aqui na terra não acabou. Teu inimigo ainda vai ter que te aturar. Ouvir teu Deus falar. Ô, papai, muito obrigado, cara. Que podcast diferente, mano. Que coisa diferente, diferenciada. Ô, Rogério, desse monte de canções, você cantou várias, mas ainda tem muitas e muitas, muitas outras. Eu penso que, talvez eu esteja errado, mas Apenas o Menino é a sua preferida, não? Veja só, são muitas emoções, né? Tem que extravasar, né? Veja só, a vida do Guto, né, é recheada de histórias e de vivências, né? Uhum. Sobe e desce, né? Passa pelo deserto e Deus sai do outro lado. Dele, né? Quando a gente fala Apenas o Menino, é porque eu conhecendo, é porque o Guto, a igreja conhece como esse cantor de vitórias, disso aqui, né? Mas esse lado, né, que passou difícil, que o Guto passou, né? Ele às vezes é citado apenas de testemunho, mas para o público em geral não parece realidade. Sim, parece obra de ficção, né? Enfim. E eu, conhecedor da história dele, né? Eu tive no passado, né, na Polícia Federal, eu gerenciei durante 2 anos um projeto antidrogas nas escolas, chamado Brasileirinho, né? E isso foi uma experiência positiva, né, do sindicato. E olhando, conhecendo o Guto, vendo a história dele, né, eu vendo que ele sempre comentava, sabe,
dessa vontade de trabalhar em centros de recuperação, de levar a experiência dele, né? Com a experiência, ela não é só de testemunho, ela tem vários louvores que mostram essa caminhada. Uhum. E apenas um menino é porque ela retrata um menino, né? A produção tem aí, tem esse vídeo aí, essa música, eu não sei se tem, se tivermos aqui, vamos colocar na tela aqui enquanto o Rogério fala, eu vou também aqui bater um papo com o Guto falando sobre isso, mas por favor, Rogério. E aí, né, na condição de presidente da Sim Brasil, por ser uma ONG, né, um instituto, entendeu? Uhum. Né, porque você precisa de um instituto para gerenciar claro, programas sociais. Falei, Guto, vamos, através da Sim Brasil, criar um projeto, né? E o nome do projeto vai ser Apenas um Menino, porque é uma das músicas, né, forte, Uhum. que retrata A realidade. nua e crua. Porque, às vezes, tem muitas músicas que elas não são fortes e elas não mostram a realidade. Uhum. Né? Uhum. E Apenas um Menino, ela vai fundo, ela mostra... Entra no âmago, vai lá no âmago, tira nas vísceras ela da fala coisa. dos morros, daquela vivência, dos sonhos, né? E ele tem essa música em vídeo que retrata perfeitamente. O nome da música é Apenas um Menino, é o nome Apenas um Menino, Apenas um Menino, tá? Apenas um Menino. Essa é a música que, pra você, por exemplo, é a que mais te toca, por causa do projeto? Não, ela não. Veja só. Ela retrata uma realidade muito nua e crua. Sim. Né? Eu tenho música deles. Né? Então, como ela é muito realista, né? Porque tem coisas que você tem que bater firme. Porque a pessoa, quando está, às vezes, envolvida, conselhozinho. Não vai adiantar. Não adianta. Tem que ser jogo duro. O remédio tem que ser amargo. Amargo. Não é isso? Olha ela aí, ó. Olha ela aí. E essa música. Opa, veio até com publicidade, né? Rogério. E essa música, ela é uma história real que aconteceu. Fala um pouco, pô, fica à vontade, Guto. O que acontece? Na época eu morava em Copacabana, né? Se quiser pode tirar até o áudio aí, a produção pode tirar o áudio, não tem problema. Pode tirar o áudio e deixa só as imagens, né? As imagens, né? E depois bota a música. E aí conheci uma história de dois meninos. Sim. Sabe, ali no Pavãozinho, você conhece ali? Sim, muito, né? Muito. Então, tinha sabe aquele garoto que mora no asfalto, mas ele tem toda a metade, o sonho dele era morar no morro, né? Entendeu? Porque os garotos... Movimento, é diferente e tal. Ele começou ali, só que é um garoto, o poder aquisitivo da família legal, tá? E ele acabou se envolvendo, né? E ele tinha um amigo, que esse amigo era cria do morro, né? E era parente do dono lá, enfim, a história começa por aí. E esse garoto largou tudo para ficar lá no morro e foi crescendo, porque ele tinha conceito, sabe aquele lance com as mulas que vem de fora, o cara tinha... Meu Deus. Então ele conseguia chegar a ser o dono mesmo do morro, sabe? E aquele amigo que era cria do morro, era amicíssimo dele. Amicíssimo. Só que depois, você sabe que o grupo vai aumentando e começa aquele... o cara veio do asfalto, o certo era você. Você é raiz, o cara é lá de baixo. Raiz, né? E aquilo foi entrando. E no dia do aniversário dele, eles eram muito amigos, mas no dia do aniversário dele, esse amigo dele chegou e abraçou ele, e naquele abraço deu um tiro nele e morreu. Misericórdia. Então, quando tudo isso na música... Aqui no clipe tem isso. Vamos ouvir? Produção, agora pode botar aqui o volume. Vou pedir aqui o nosso júnior diretor técnico aqui do podcast, para a gente ouvir assistir a esse vídeo e ouvir essa música, né? Com todos esses relatos que estão trazendo aqui o Guto e também o Rogério, quem é o Rogério Dávila aqui, mas... E você que está do outro lado. Vamos prestar atenção. Mas o clipe... Esse tem o clipe, não tem o clipe? Tem um clipe dela. Tem um clipe, deixa a gente ver se a gente acha aqui. Enquanto ele vai preparando aqui o clipe, a hora que tiver pronto, você me fala aí, a produção fala aí, o nosso Júnior. Já passou? Não, vai, já vi. O contrário, vem. Vai, aí, Apenas o Menino. Apenas o Menino, tá. Agora sim, com o clipe. Vamos ouvir, assistir, depois a gente volta a falar. Show de bola.
drogas o seu Deus. Ganho rios de dinheiro, mas não podia gastar, pois sabia que se descesse o mundo, lá embaixo ia ficar. Tinha muitos inimigos, amigos querendo seu lugar. Teve horas que o menino quis um ombro pra chorar. Lembro como se fosse hoje, Agora que vem. ele olhando para o mar, parecia que sabia que o seu reinado ia acabar. Era tarde de domingo e todo mundo assistindo, quando seu braço direito lhe deu o tiro e assumiu. Pode voltar aqui, deixa. Pode diminuir o áudio aí. Pode deixar a música de fundo, mas o clipe de fundo, mas o áudio não precisa mais. É forte, né, Zé? É forte. E é real, né? E antes de vocês voltarem a falar, a se pronunciarem aí, a gente já está caminhando já também para o encerramento. Deixa eu falar principalmente para você, mãe. Para você, mãe. Quantos apenas um menino estão perdidos dentro desses muros? Será que erramos em algum momento? Será que fomos frágeis em algum momento? Alguns momentos? Será que vale a pena? Ou será que ter uma religião, mais precisamente, ter um conselho de uma mãe, ter um conselho de um pai, e a realidade que nós vivemos nas grandes cidades, e eu vou tirar em particular o Rio de Janeiro, às vezes é necessário a mãe 3h30, 4h30 da manhã sair da sua casa, da sua comunidade, onde você vive, deixando apenas um menino ou apenas uma menina dentro de casa, porque ela tem que buscar o suplemento, precisa, é necessário. E quantos apenas um menino que você deixou, uma menina que você tenha deixado dentro de casa, que quando você acordou, essa menina e esse menino já estava vivendo como chefe do tráfico, estava tentando reinar como se fosse Deus. E quantas vezes você, então, após isso, pediu, por favor, Deus me ajude, Deus me ajude, preciso que o Senhor salve meu filho, apenas um menino, apenas uma menina. A Bíblia, ela é, para mim, o livro dos livros. Se você quer ser um bom advogado, se você quer ser um bom promotor, se você quer ser um bom juiz, se você quer ser alguém bom na vida, procure ler a Bíblia, independentemente da sua religião. E ela, em alguns momentos, Guto, Rogério, a vocês que nos assistem, a Bíblia diz o seguinte: me diz com quem andas, e eu te direi quem és. Me diz com quem andas, e eu te direi quem és. Vamos ouvir mais uma música, Guto, aí, por favor? Essa música, eu fazia muito trabalho na comunidade, ainda faço, né? Mas fazia bem mais antes. Até porque antes eu morava no Rio, né? Hoje eu moro mesmo em Rio das Ostras. Uhum. E certa feita eu fui na comunidade, e quando eu estava adentrando na comunidade, sempre tem aquela barraquinha, né? Sim, E eu tradicionalmente. Falei assim, cara,
pastor, me chama de pastor, tá vendo aquele jovem lá? E mostrou um jovem, falou assim, aquele jovem, ele foi criado na igreja, sabe? Aquele jovem foi criado na igreja e ele entrou agora, acabou de entrar pro tráfico, sabe? É um garoto tão bom, uma família tão boa, sabe? Poxa, tem como se eu falar de Jesus para ele? Eu falei, fui, preguei, falei com ele, né? A gente pergunta se pode fazer uma oração, né? Uhum. E aí ele aceitou. E quando eu terminei de orar, eu fiz o apelo, tem que fazer. Ele falou assim, poxa, obrigado, né? Eu vou pensar um pouco. Falei, para pensar o quê? Não, eu vou pensar. Esse pensar, às vezes, não dá tempo. Uns 2, talvez, acho que não chegou 2 meses, a gente volta nessa comunidade. E quando era o mesmo senhor da barraquinha, chamou e falou assim, e cara, você não foi o pastor que orou? Então, aquele jovem que você orou por ele, uns 3 ou 4 dias depois, a turma rival entrou aqui na comunidade e ele foi um dos primeiros a ser morto. Aí eu queria ser o moço que ia. Eu conheço esse moço, ele é filho de crente, foi criado na igreja, cantou no coral, frequentou a escola dominical. Foi um moço do bem, mas virou moço do mal. Procurou liberdade onde nunca existiu. O inimigo armou um laço e ele caiu. Quando viu era tarde, nunca se levantou. Foi mais um desviado que a morte levou. Ai, meu Deus. Eu conheço esse moço, ele me fez chorar quando um dia me disse que queria voltar. Me pediu oração, mas pediu mais um tempo pra ele pensar. E não dá tempo. Não deu tempo. Moço, Jesus te ama. Moço, a hora é essa. Moço, Jesus te ama. Moço, a hora é essa. Agora, pra você ainda há tempo, você está vivo. Quem conhece faz a hora, não espera acontecer. Você tem livre-arbítrio e tem direito de acabar assim como esse jovem, ou voltar a viver. Sabe, moço, existe o limite de Deus. Quantos livramentos Ele já te deu. Ele está ao teu lado, estendendo as mãos. Deixa Ele voltar para o seu coração. Ei, Guto. Ei, Guto. Rogério, deixa eu perguntar à produção aqui quanto tempo ainda tem daqui, porque agora vem a cereja do bolo aí, né? Oi? Ixi! Vai cortar. Não, pode, aqui, ó, pode fechar aqui o nosso painel aqui, né? Pode fechar aqui. Aqui. Rogério, já passamos, né? A gente pensou que não, mas já passamos. Já passamos. Mas eu vou pedir mais 5 minutos aqui para a gente fazer um resumão. Apenas um menino, esse projeto, ele pode estar sendo revivado a partir de então para a região dos lagos, Rio das Ostras, levar esses testemunhos maravilhosos que o Guto tem, Rogério, juntar isso aí e tirar muitas crianças, jovens, adultos também, mas eu falo principalmente crianças e adolescentes do submundo das drogas, para que ele não seja mais para que ela não seja mais uma, como nós vimos aqui. Esse projeto, ele não seria um projeto ideal para que chegar alguém, o Rogério principalmente, juntar forças, juntar verbas, porque tem verbas para tanta coisa, tem verbas, tem Lei Rouanet, tem tantas coisas aí, mas a gente precisa salvar muitos e muitos jovens, crianças, que a gente está perdendo.
Esse projeto, por exemplo, de repente, eu estou falando aqui sentido figurado, um Rogério da vida, um Guto Soledade da vida, vocês não poderiam juntar, unir essas forças, chamar, sei lá, governo federal, governo estadual, governo municipal, dizer, nós temos esse projeto aqui, chamar um amigo, por exemplo, nós temos um amigo aí que ajuda muita gente, que nós sabemos quem é aí, o Renatinho Siciliano, enfim, para que nós possamos não ter cenas como essa que a gente tem visto, e nós estamos falando de alguns anos atrás, mas nos dias atuais talvez seja muito pior do que nós vimos aqui. Isso aí é... Será que dá, Rogério, para juntar essas forças? O rapaz aqui já puxou minha orelha aqui para eu terminar o programa, eu preciso falar sobre isso, por favor. Ô, Gu, veja só, cada um na vida tem uma missão colocada por Deus. Uhum. Nessa questão desse projeto, eu quero dizer para você o seguinte. Da minha parte, é a questão da omissão, certo? Eu me propus, eu estou junto com o Guto, nós vamos caminhar, né? Como você disse, às vezes, para muitas coisas que não tem nada a ver, se existe... Sobra dinheiro, jorra dinheiro, enfim. E às vezes, por uma causa que existe em todas as famílias, né? Sim. E, independente, que nós sabemos que tudo na vida tem um caminho, às vezes é difícil, né? Mas Deus me tocou no coração do Guto, tá certo? E nós estamos começando esse projeto, né? E sabemos que é um projeto que ele não é nosso, né? Ele é de todos nós. Sim, né? Por favor. Então, acima de tudo, o projeto que é nascido no coração de Deus. No coração de Deus, né? Para vocês atuarem sobre eles. Vocês não podem, de maneira nenhuma, Guto, Rogério, não se acovardem de jeito nenhum. Por favor, se tiver que furar a bolha, que fure a bolha. Cheguem às autoridades competentes, às autoridades, principalmente às autoridades policiais, porque a gente reclama tanto e às vezes nós nos colocamos na zona de conforto. Reclamamos tanto, nos colocamos na zona de conforto, até que nós passemos pelas ruas e daqui a pouco a gente está vendo um menino, como foi apenas um menino, fuzilado, com a vida tirada, ceifada. Uma menina que troca a sua vida junto da família, junto do seio da família, para viver uma vida de prostituição, para viver uma vida do submundo, e para voltar é muito difícil. O ideal é começar para que salve antes do primeiro gole, não é isso? É verdade. O primeiro gole ele é venenoso. Precisamos dessa ajuda para que esse projeto, né, não fique só entre a gente. Isso aí. Que seja assim, patrimônio de todos. Porque se há uma coisa que a gente, eu falo muito, todas as vezes que eu vou cantar numa igreja, que eu vou louvar na igreja, eu dou um pedacinho do meu testemunho, sabe? Mas parece que as pessoas, muita gente já está tão acostumada com droga, sabe? Normalizou. Então, a gente não pode normalizar isso. Não. Sabe? Não pode. Você não pode chegar, se eu termino o culto, Rogério, muitas mães chegam, poxa, Guto, eu vi seu testemunho, ora pelo meu filho, porque meu filho está lá, sabe? Eu sei que de uma hora para outra eu posso receber uma notícia. Eu falei, a notícia que você vai receber é que Deus está trabalhando, fica tranquilo, entendeu? Então a gente tenta, mas a gente sabe que a fé sem obra ela é morta. É verdade. Há limitações até, né? Então, por favor, vocês, sabe, nos ajude a colocar esse projeto para frente. Né? Para que nós amanhã ou depois, Rogério, as lágrimas aqui é muito bom, né? Você pode falar assim, como é bom ter na consciência e beber com... Exato, fazer a coisa acontecer, porque assim, para a gente finalizar aqui, eu vou dizer o seguinte, eu estou falando assim, porque eu vivo no Rio de Janeiro hoje, mas vivi quando garoto, quando menino, adolescente, enfim, Rio de Janeiro como um todo. Ninguém, escutem bem o que eu estou dizendo agora. Ninguém nasce homicida, traficante, usuário de drogas, chefe de morro. Ninguém nasce assim, por favor. São as influências que levam a isso. Agora, se nós tivermos incentivos, tivermos a participação governamental e pegarmos estas crianças e dermos condições de serem profissionais, condições de ajuda para as famílias. Ajuda não é essa ajuda que nós estamos falando, de você apenas trazer vou citar aqui apenas como alusão, um Bolsa Família que fica alimentando. Não, nós precisamos fazer mais que isso. As ajudas sociais nós precisamos transformar. Famílias carentes, crianças carentes, jovens carentes, que não sejam adultos
acomodados, que não sejam adultos que não têm uma profissão, que não sejam adultos que não têm uma boa educação. É isso que nós precisamos. E o projeto de vocês, Apenas um Menino, ele é muito mais do que isso. É apenas um menino, mas vai no final da fila lá ser um adulto consciente e fazer essa roda girar, trazendo, buscando cada vez mais. E aí sim, nós não vamos ficar gastando dinheiro com tantas munições, nós não vamos ficar tendo tantas guerras, policiais sendo fuzilados, meninos e meninas sendo fuzilados, tá certo? Nós teremos um país, uma sociedade melhor, mas é preciso arrancar esse mal, esse câncer que consome os nossos filhos e netos todos os dias. E nós, como comunicadores, jornalistas, nós temos esse dever. Vocês, como homens de Deus, pastores, cantores, pessoas que pregam a religiosidade de uma forma legal e que tem essa visão, independente de igreja evangélica, abrace a ideia. Junte-se a esse movimento para que nós tenhamos cada vez mais ou cada vez menos notícias de que apenas um menino. E o que toda mãe, todo pai, com certeza pede assim a Deus, pelos seus filhos. Guarda ele pra mim. Ah, meu pai. Guarda ele pra mim. Aonde ele estiver. Guarda ele pra mim. Abre os olhos dele para que ele possa ver as suas maravilhas e se converter. Guarda ele para mim. A maior clínica de recuperação que existe ainda é a igreja do Senhor Jesus. Rogério, obrigado, tá? Obrigado por mais uma vez. Obrigado por você trazer esse cara aí, nos ajudar a trazer esse cara aí que é campeão, é um cara que tem um reconhecimento dentro do mundo gospel, principalmente, tem um testemunho forte e apenas um menino. Esse projeto tem que ir pra frente. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Eu posso deixar o telefone? É claro, eu vou te pedir agora, não só seu telefone, eu vou pedir teu CPF por enquanto. Telefone, redes sociais, tudo que Redes você puder. sociais, só botar cantor Guto Soledad, tá? Guto Soledad e o telefone é... Soledad, vamos soletrar aqui, Guto com 2 T's. É Guto com 2 T's, Soledad, escreve-se tudo. Demudo. Soledad, mas demudo, é Soledad, né? Soledad. Guto Soledad. 22 999 1903 27. Agora cantando 22 999 1903. Ele faz com tudo, qualquer coisa vira música na voz dele. Aqui, você tá congregando em Rio das Ostras, sua igreja, onde você tá, para as pessoas te procurarem lá. Eu sou do Ministério de Madureira, meu pastor Samuel Gonçalves, em Cabo Frio. Cabo Frio. Eu moro em Rio das Ostras, moro no Rio e congrego em Cabo Frio. mas eu congrego mesmo, que eu vou congregar eternamente. O maior pódio do crente é quando chegar lá na glória. Amém, amém. Senhoras e senhores, como diria aquele apresentador, olha que podcast, né? Eu disse para vocês no começo, né? Agradecendo aqui ao Guto Soledad, agradecendo a presença e a participação do Rogério Dávila e, acima de tudo, agradecendo a você que está do outro lado. Aqui, tenho certeza que uma semente foi plantada nesse coração. E a partir de hoje você também vai estar enganjado no projeto Apenas um Menino, porque é muito mais do que por mim, pelo Guto, pelo Rogério. É pelos nossos filhos e netos generalizado. Não me queiras mal, porque te quero sempre bem. E não há nada que destrua um coração perdoador. Um forte abraço. Valeu, hein, gente? Tchau, tchau. E até sempre.